Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Em outras traduções, se tu uma bênção de Deus. Se tu uma bênção de Deus, não apenas em uma semana. Se tu uma bênção de Deus, não apenas em um mês. Se tu uma bênção de Deus, até que Jesus venha. Deus, nesta noite, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Deus, nesta noite, Ele vai falar contigo aqui neste recinto, e eu já posso sentir a tua presença, eu já sinto a presença do Eterno aqui neste lugar. Nós acabamos de ler a Bíblia no livro do Gênesis, aonde Deus ele tem uma chamada específica na vida de Abrão. Interessante que o pai de Abrão, ele tinha um desejo de migrar para as terras de Canaã. Era um desejo dele. Ele sonhava com isso. E Terá, pai de Abrão, ele sai da sua terra para a terra de Canaã, mas só que no meio desse caminho ele para em Harã. Deus, glória! Ele para no caminho da sua jornada. O sonho dele era sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas ele para em Harã. E ele morre em Harã. E o seu sonho ele não é concluído. Quantas pessoas aqui têm sonho? Quantas pessoas aqui já pensaram em sair daqui da cidade de Vitória de Conquista e tentar a vida em outro lugar? Mas muitas das vezes por causa de algumas decepções, muitas das vezes por causa que algo não deu certo, parou no meio do caminho, estacionou e o teu sonho não foi concluído. O desejo do seu coração não avançou. Mas nessa noite eu quero te dizer aqui uma palavra. Deus, Ele ainda realiza sonho. Deus ainda, Ele realiza sonho. Tem mais de Deus para a sua vida. Tem mais do céu para a sua vida. Aleluia. E Abraão, estando em Harã, ele ouve a voz de Deus. Quantos aqui já ouviu a voz de Deus? E identificou que era Deus que estava falando? Quantos aqui já ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus? Porque ouvir a voz de Deus, muitas pessoas ouvem a voz de Deus. É fácil falar a voz de Deus. Deus nesta noite falou aqui, do início até este momento presente, Deus está falando. Mas não é importante só ouvir a voz de Deus. É importante ouvir a voz de Deus e também obedecer a voz de Deus. Pois Deus ele tem um chamado específico na vida de cada um dos irmãos que estás aqui presente, aqui neste lugar. Quantos crê? Dêem glória a Deus. Quem era Abrão, irmãos? Um homem semita, descendente de Sem, filho de Noé. Ele era filho de Terá. Terá, segundo as sagradas escrituras, era um homem idólatra, pois servia a outros deuses. Nós podemos ver isso no livro de Josué, capítulo 24, do verso 2, que diz: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abrão, de Naom, viviam do outro lado do Eufrates e servia a outros deuses. A descendência de Abrão era de homens que serviam a
a deuses estranhos. Olha quem Deus está chamando por uma chamada específica. Alguém que vivia na idolatria. Alguém que adorava a deuses estranhos. Alguém que adorava a deuses de pau, deuses de pedra. Mas nesta noite, o Deus vivo que está neste lugar, Ele tem uma chamada específica para a sua vida. Mas tão somente Deus quer saber de você. Eu estou chamando. Eu estou chamando. E você está disposto a obedecer a voz de Deus? Nós temos que ter cuidado de quem está nos chamando. Quem chamou Abraão? Quem chamou Abraão? Não foi um homem. Porque muitas das vezes o homem chama, o homem faz promessa, mas ele não cumpre com a promessa. Mas Deus, Ele não é homem para que minta, e Ele não é homem para que se arrependa. Se Ele chamou, Ele garante. Se Ele chamou, vai chegar até o final e vai ter de posse de vitória. Se Deus chamou, Ele garante o início, o meio e o fim da sua trajetória. O chamado para a salvação para Deus é para todos. Deus, Ele chama todos para a salvação. Mas para algumas chamadas específicas, Deus, Ele seleciona aquele que Ele quer chamar, aquele que Ele indicou, aquele que Ele orientou. E eu vejo aqui homens e mulheres de Deus, em que Deus tem uma chamada. Eu vejo aqui jovem, criança, futuros pastores, que Deus já nomeou, que Deus já direcionou, que Deus tem um propósito específico, numa linha de crescimento. Eu vejo aqui homens e mulheres de Deus, em que Deus tem erguido os teus olhos e tem chamado. Então somente quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, se inclina para ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele tem algo grande para realizar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus, Ele chama Abrão, Abrão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Quando Deus disse sai do meio da tua terra, é se desapegar dos costumes, é se desapegar da cultura. Porque muitas das vezes Deus, Ele quer fazer algo grande, mas o lugar que você está, Ele limita a sua visão. Tem lugar que não lhe cabe mais. Tem lugar que é necessário você sair para que Deus venha fazer você crescer. Tem lugar que já não te comporta mais. E muitas das vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para que o crescimento de Deus venha chegar nas nossas vidas. Mas muitas das vezes nós estamos pegados no nosso passado. Muitas das vezes nós estamos pegados nas coisas que ficou para trás. E Deus está dizendo, o céu tem mais para você, o céu tem mais para você. Mas muitas das vezes nós estamos aqui enraizados. Abraão vinha de uma cultura idólatra. Então o que é que Deus diz? Tem uma condição, Abraão, sai. Aí está a primeira condição. Abraão, sai. Depois que Abraão sai, Deus diz, vai até a terra que eu lhe mostrarei. Há uma condição de Deus para as nossas vidas. Primeiro a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, por inteiro, por completo. Nós temos que tirar as vontades dos nossos corações, para que Deus, Ele venha colocar a vontade dEle no nosso coração. Quanto Ele está disposto a se esvaziar de si mesmo? Quanto está disposto a deixar as suas culturas, a sua religiosidade, para que o novo de Deus venha implantar na sua vida? Deus estava dizendo para Abraão, sai do meio da tua casa,
dos laços afetivos da família. Saia do meio da tua parentela. Saia da casa de teu pai. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos presos a isso. Em Ara, foi aonde o pai de Abraão morreu. Na terra do morto. Na terra do defunto. Aonde o seu pai morreu. Abraão poderia estar apegado àquilo. Foi aqui que o meu pai morreu. E é aqui que eu vou terminar a minha jornada. É aqui que eu vou terminar aquilo de onde o meu pai começou. Mas Deus está dizendo: hoje é o dia de você dar um passe de vitória. Porque o que eu tenho para você é grande. Mas é necessário você sair. É necessário você abandonar o aconchego do teu lar. É necessário você se desapegar daquilo em que o seu pai vivia. É necessário você se desapegar da idolatria em que o seu pai reinava e perdurava por muitos anos. É necessário você se desabster disso para viver algo novo da parte de Deus. Deus, aleluia. E quantas das vezes nós estamos presos a isso? Me faz lembrar do pastor Adeildo Costa, que ele decidiu em seu coração, ele foi chamado por Deus e ele aceitou ao Senhor Jesus. E o seu pai, muito bravo, não aceitava crente, falou para ele: se você ser crente, você não vai ficar aqui em casa. Você vai morar na rua, mas eu não aceito crente aqui na minha casa. Você sabe qual foi a decisão dele? Ele foi viver na rua, mas ele atendeu o chamado de Deus. Porque mais importante do que a nossa família é servir a Deus. Mais importante do que o amor da família é o amor do pai. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a sua família, mas se isso te custar a salvação, ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele te chama nesta noite. Talvez não seja isso, mas tem algumas coisas que Deus está mandando você deixar. Tem algumas coisas que Deus está mandando você esquecer. Talvez seja a pornografia. Talvez ainda está preso lá naqueles pecados do passado. Talvez você está aqui nesta noite em um culto onde Deus já falou poderosamente, mas quando você chegar em casa você vai estar na frente do celular ou do computador e vai fazer algo que não agrada a Deus. E Deus está mandando você dizer: larga isso, porque eu tenho algo grande para a sua vida. Se desapega. Eu subi a montanha, eu subi a Serra do Massal e estou aqui. E eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Eu quero entregar aqui o que Deus colocou para me entregar essa igreja. Mas eu quero ser fiel, eu quero sair daqui com a minha mente tranquila. Eu vim aqui nesta noite como um dispenseiro de Deus. E eu quero ser fiel à palavra do Senhor. Os irmãos me compreendem? Só os que estão me compreendendo, dêem glória a Deus. Aleluia. Só os que vão morar no céu, dê um aleluia. Saia da sua terra. Às vezes a posição geográfica em que estamos vivendo impede que alguns propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Há lugares que também acabam limitando aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Há lugares que já não te comporta mais. Há lugares que você já não se sente bem. E Deus está dizendo: sai. Tem um crescimento para a sua vida. Se desapega. Sabe por que muitas das vezes nós estamos no mesmo nível de quando começamos
E isso já tem muitos anos, porque muitas das vezes a gente ouviu até a voz de Deus, mas não obedeceu. Deus, aleluia. Porque eu já falei aqui, ouvir a voz de Deus, a gente ouve a voz de Deus todos os dias. Mas não é só ouvir a voz de Deus, é ouvir e obedecer. É ouvir e praticar. Ouvir e fazer a vontade de Deus. Qual é a terra de onde você precisa sair? Talvez você precisa sair da sua cidade para viver o que Deus quer realizar. Talvez a terra que você precisa sair é o seu emprego. Talvez você pode estar ganhando 2 salários. Eu ganho 2 salários. Que maravilha. E ainda tem ticket de alimentação. Mas talvez esse salário não te dá um espaço para que você esteja no culto. Isso não agrada a Deus. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Do que adianta andar de carrão bonito, todo bonitão, mas você não tem um tempo para Deus? Já foi cantado aqui nesta noite que Deus ele quer intimidade. E não tem como o homem ter intimidade se ele não tem tempo com Deus. Não tem como o homem ter intimidade se ele não tem momento de oração. Não tem como o homem ter intimidade se ele não tem momento de consagração. Não tem como o homem ter intimidade se ele não tem devocional. Tem emprego que te trava. Tem emprego que te impobiliza. Tem emprego que ele não te dá condição de você estar na presença do Senhor. Vale a pena servir a Deus assim? Aleluia. Deus ele quer falar no secreto com você. Aleluia, Jesus amado. E no lugar do secreto que muitas das vezes você não vai, o Senhor ele não deixou de ir. Ele continua lá. Ele continua lá te esperando, você que não tem ido. Sabe aquelas madrugadas em que você acorda do nada e que falta o sono? E que muitas das vezes você entende, eu não consigo dormir. É o Espírito Santo dizendo, meu filho, vem para o secreto. Meu filho, vem falar comigo. Meu filho, dobra o seu joelho. Vamos dialogar. O Espírito Santo está com saudade. O Espírito Santo está com saudade daqueles momentos do primeiro amor. Que por qualquer coisinha a gente se quebrantava e as lágrimas rolavam. O Espírito Santo está cobrando de mim e de você aqueles momentos em que nós não pensávamos 2 vezes quando tínhamos que evangelizar. Mas para viver uma vida com Deus da forma em que agrada ao Senhor, nós temos que se desapegar de alguma coisa. Quando Deus nos chama em lugares que não cabe mais a nós para viver, precisamos sair da terra que nos impede de viver a chamada. Saia da sua parentela e da casa do seu pai. A parentela diz respeito ao apego familiar. E isso fica mais específico quando diz para ele: sai da casa do seu pai. Às vezes, para viver o que Deus tem nas nossas vidas, nós precisamos sair de casa. Quantos estão dispostos aqui a sair de casa para viver o novo de Deus? Quantos estão dispostos a isso? Quantos estão dispostos de sair da cidade de Vitória da Conquista para fazer uma missão por Deus lá na cidade do Rio de Janeiro? Quantos teriam coragem? Glória a Deus. Quantos ouviriam a voz de Deus e obedeciam? Deus ele tem esse chamado na sua vida. Curiosidade, vale destacar que quando Deus fala com Abrão, o seu pai Terá já estava morto. Estava morto quando Deus manda ele sair da casa do pai, como se estivesse dizendo: sai da casa do defunto.
Porque às vezes insistimos em viver numa estrutura em que alguém já morreu, tanto no sentido físico, tanto no sentido espiritual. Deus está dizendo: isso já passou, isso já ficou para trás. Eu tenho algo novo de Deus para a sua vida. É porque o novo incomoda, né, irmãos? Muitas das vezes a gente tem medo do novo. É algo novo. Eu nunca vivi isso. É difícil encarar o novo. É difícil você sair da sua pátria para uma terra em que você nunca nem viu. Mas é importante você identificar qual é a voz que está me chamando. Qual é a voz que está me chamando? Quem é que está me chamando? Você tem que saber isso. Quem é que hoje está me chamando? Porque existe voz de demônios, existe a voz do homem e existe a voz de Deus. E para entender quem é que nos chama, você tem que estar com uma vida direcionada com Deus, para que na confusão das vozes você não venha se confundir, para que em meio às lutas, às dificuldades, você possa saber identificar quem é que está te chamando. É importante isso, é necessário. E como é que a gente aprende isso? Você tem que estar sensível com Deus. E para você ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, é quando você faz todas aquelas coisas que eu falei. Vocês têm que estar no jejum, você tem que estar na oração, você tem que estar na consagração. Quando você está vivendo uma vida plena diante do Senhor, você vai entender a voz de Deus. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, a gente acaba ouvindo a voz de alguém. E talvez esse alguém possa te levar para um lugar que você não deseje. Talvez essa voz que você possa ouvir pode te levar para um lugar que não seja feliz. Então é importante você identificar a voz que te chama nesta noite, o que Ele te pede, o que Ele quer que você faça. Deus, Ele fala com você nesta noite. Deus, Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Talvez Abraão questionasse: como vou deixar a minha terra, os meus parentes, a casa de meu pai falecido? E talvez esse seja o nosso questionamento também. Mas se precisamos saber de uma coisa: ninguém pode ser mais importante do que o mandamento de Deus, pois Deus é maior que o seu pai. Deus, Ele é mais importante que a sua família. Não podemos amar mais os nossos familiares e a casa do nosso pai, mas amarmos a Jesus por inteiro, completamente, independente de qualquer situação. Deus, Ele te chama nesta noite. Se for preciso você perder emprego, se for preciso você perder amigos, se for preciso você perder fazenda para servir a Jesus Cristo, perca tudo isso. Só não perca a presença de Deus. Abandone todas essas coisas, só não perca a presença. Davi disse: Senhor, tira de mim a coroa, tira de mim o trono, tira de mim o reino, mas não tire de mim a tua presença, Senhor. Pois a presença do Senhor é importante nas nossas vidas. A presença do Senhor é importante na sua vida. Mateus 10:37 diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é palavra minha, é a palavra do Senhor. Respeite o seu pai, ame a sua família, mas saiba que Deus é mais importante que eles. Primeiro Deus, depois Ele. Primeiro o céu, depois a terra. Primeiro a vontade de Deus, depois a vontade humana. Primeiro a vontade de Deus, depois a vontade do seu patrão. Primeiro a vontade de Deus, depois a vontade do seu amigo. Porque muitas das vezes a gente deixa de ouvir a Deus por causa do amigo. Muitas das vezes a gente deixa de ouvir a vontade de Deus por causa do patrão. E às vezes o patrão faz até mentir. E você deixa de dar ouvido aos céus
para dar ouvido ao humano. Muitas das vezes com medo de perder o amigo. Muitas das vezes com medo de perder a amizade. E sendo que Deus, Ele é dono de tudo isso. Deus, Ele é dono do seu emprego. É Deus, Ele que envia as pessoas para ser seu amigo. Então não tenha medo de perder pessoas. Não tenha medo de perder emprego. Não tenha medo de perder posse. Só não queira perder a presença de Deus, que é mais importante em nossas vidas. Com isso nós vamos, que só conseguimos viver o que Deus tem para nós se temos prioridade. Isso é muito importante. Se Abraão não colocasse como prioridade aquilo que Deus o mandou fazer, ele morreria da mesma terra que seu pai. Você quer morrer na mesma terra que o seu pai? Você quer morrer como um idólatra que não quer morrer na mesma terra como um idólatra? Há uma terra que eu te mostrarei. Há uma terra que Deus preparou para você. Sabe o que é você sair da sua terra para viver algo de Deus? É você sem medo colocar o pé e Deus colocar o chão debaixo dos seus pés. Isso é dependência de Deus. Você sabe por que Deus ele chamou Abrão? Ele vinha de uma idolatria. Você sabe por que Deus ele chamou a Sarai? Era uma mulher estéril. Era uma mulher improdutiva. Era uma mulher que não podia gerar. Era uma mulher que não podia fazer o seu esposo feliz. Era uma mulher que não ia ter o prazer de carregar um filho em teus braços. E Deus chamar alguém que poderia gerar e dizer que seria uma grande nação seria muito fácil. Sarai podia olhar para Abrão e dizer: bem, o Senhor nos chamou e disse que nós vamos ser pai de grande nação. Eu vou te dar um filho daqui a 9 meses. Depois de 9 meses nós vamos ter outro. E assim a nossa descendência vai crescer. Seria fácil ela gerar. Mas Deus chama alguém que não produz. Deus chama alguém que não tem a possibilidade de gerar. Alguém que não tem produção. Deus ele chama o improvável. Para fazer do improvável uma grande nação. Deus chama aquele que não é para ser. Aquele que não tem para ter. Deus chama aquele que é pequeno para ser grande. Para tornar o nome famoso. Foi Deus quem falou que tornaria o nome de Abraão famoso, conhecido. E não é problema ser famoso, irmãos. Não é problema ter dinheiro. Não é problema ser rico. Não é problema ter posses. Não é problema ter fazendas. O problema é quando você tem todas essas coisas e não tem Deus. Não adianta você ter tudo isso e o principal você não tem: Deus. E Deus ele fez uma promessa: Abraão, se você sair, farei de você uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. E ser tu uma bênção. Deus, glória. Como é que eu posso ser bênção na vida de alguém? Pastor, qual é a cartilha para ser bênção? Pastor, o que eu tenho que fazer para ser uma bênção? Deus não estava mostrando para Abraão a cartilha do que é ser uma bênção. Ah, ser uma bênção é isso, isso, isso. Deus estava dizendo para ele: seja uma bênção em toda a sua maneira de viver, em todos os momentos. Não seja uma bênção só no sábado, não seja só uma bênção nos dias de culto, não seja só uma bênção durante 5 anos. Deus está dizendo: seja uma bênção em toda a sua maneira de viver. Eu vou falar bem rasgado: seja um exemplo para as pessoas. Abençoe quando precisar abençoar. Deixe que as pessoas olhem para você e digam: é homem de Deus.
é mulher de Deus, carrega a presença do Espírito Santo. Seja uma bênção em todos os momentos da sua vida, porque muitas das vezes, irmãos, isso aqui é sério que eu vou falar. Às vezes a gente consegue ser uma bênção na rua, mas a gente não é uma bênção dentro de casa. Às vezes lá no nosso emprego a gente é uma bênção para o nosso patrão. O patrão olha e diz: que funcionário abençoado. Mas quando ele chega em casa, a mulher diz: já chegou esse homem, ele já veio. Às vezes a gente é bênção em outros lugares, mas dentro da nossa casa a gente não é bênção. E a gente precisa ser bênção para os nossos filhos. A gente precisa ser bênção para nossas esposas. Nós temos que dar o valor devido às nossas esposas. Deus está falando muito de esposa nessa noite. A gente precisa dar o valor que as nossas esposas precisam, e as esposas também têm que dar o valor. Porque muitas das vezes tem mulher que ela é mais amiga, ela tem uma amiga particular, mas o marido dela não é o melhor amigo dela. Seja uma bênção dentro de casa, seja uma bênção na tua igreja, seja uma bênção para o seu pastor, seja uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção em qualquer lugar dessa terra. Seja aquilo que Deus te chamou, seja aquilo que Deus projetou para você, seja aquilo em que os céus têm preparado para você. Seja uma bênção na vida dos teus irmãos. Deus nos convida a viver uma vida assim. Talvez vamos precisar abandonar a nossa segurança financeira, talvez vamos precisar abandonar a nossa segurança, que o emprego talvez. Vamos precisar abandonar a segurança familiar para chegar ao lugar em que Deus quer nos mostrar, o lugar em que Deus quer nos dar. Ainda tem dispostos aqui nesta noite? Os crentes do Glória a Deus estão aqui ainda? Glória a Deus. Nessa guerra, às vezes pensamos que estamos fazendo uma besteira, às vezes pensamos que largar a nossa segurança é burrice, mas precisamos lembrar que andar com Deus é andar seguro. Andar com Cristo é garantia de vitória. Andar com Cristo é você ter a certeza que o barco pode balançar, mas lembrar que Jesus está na polpa do seu barco, está dizendo: vento, acalma-te, aquieta-te, mar. Andar com Cristo é no momento da dificuldade você lembrar: Jesus está no meu barco, esse vento vai passar. Então, meu irmão, descanse o teu coração, fique atento tão somente à voz do Senhor. Os céus, Ele tem algo grande para a minha e para a tua vida. Lembra de Saul? Deus mandou matar os amalequitas, destruir tudo, mas ele trouxe o melhor do gado e ainda trouxe Agag. Ele até que matou alguns, porém não fez tudo o que era para fazer, porque acabou fazendo o que Deus colocasse em outro lugar. Não obedecemos completamente, corremos o risco de Deus colocar outro em nosso lugar. Quando Deus ele chega para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, a palavra que eu tenho, a missão que eu tenho é para você. Sabe o que Abraão faz? Abraão obedece? A igreja está viva? Abraão obedece? Obedece. Abraão obedece por completo? Ele leva Ló. Ló não estava no projeto de Deus. Sabe o que Ló significa aqui nessa jornada de Abraão? Bagagem. Muitas das vezes Deus está dizendo: vem você só. E às vezes a gente vai, mas às vezes a gente leva bagagem. E lá na frente dá erro. Lá na frente tem problema.
lá na frente, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abrão. Houve uma desavença. E Deus está dizendo, se desapega de Ló. Muitas das vezes Deus está dizendo, é só você, sem bagagem, sem reserva, por inteiro. Confia plenamente. É isso que Deus quer. Muitas das vezes a gente até ouve o chamado de Deus. Senhor, eu vou ouvir o teu chamado, mas eu não posso deixar isso aqui. Senhor, eu vou ouvir o teu chamado, eu vou obedecer o teu chamado, mas esse meu namorado eu não posso deixar, Senhor. Ah, Senhor, eu não posso deixar porque esse meu namorado, ele é um pão. Todo pão fica dormido, viu, irmãos? Ah, eu não posso deixar esse meu namorado porque ele é um gatinho. Todo gato arranha. E Deus, ele tem o melhor para você. Quando você obedece, não tem esforço. Quando a gente obedece à voz de Deus, não precisa se esforçar muito, porque os céus se encarregam de fazer por minha e pela tua vida. Mas quando a gente não obedece, o que é que a gente faz? Deus tira, Deus troca, Deus levanta outro. Não é prazer de Deus que Ele venha tirar, que Ele venha trocar. É prazer que seja na sua vida. Mas quando a gente não obedece à voz daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, a partir do momento em que Ló se desapega de Abrão, Deus, ele começa a clarear os olhos de Abrão e começa a fazer as suas promessas. Abrão, está vendo as areias do mar? Conta, se puder contar. Assim será a sua descendência. E eu estendo para você nesta noite, assim será a sua vida. Assim será na minha e na tua vida. A partir do momento em que nós plenamente obedecermos a voz de Deus. Vale lembrar que as promessas são condicionais. Não tem promessa cumprida para quem não tem obediência. Farei de ti uma grande nação. Imagina Abraão ouvindo isso. Devemos lembrar que a esposa dele era estéril. E ele já sabia disso quando foi chamado por Deus. Às vezes parece que a profecia de Deus sobre as nossas vidas não são compatíveis. Nenhuma profecia de Deus condiz com a nossa realidade. Deus olha para mim, Deus olha para você e diz, vai ser pregador. A gente olha para mim, Senhor, logo eu não sei nem falar. Não, Senhor, essa palavra aí é para outra pessoa, não é para mim não. É porque você está olhando com um olhar carnal. Você está olhando o seu momento atual. Deus, ele está vendo você lá na frente. Deus, ele não vê o que você é hoje. Deus, ele vê o que você pode ser amanhã. Talvez as pessoas olhem para você e dizem, acabou, não dá mais, para você não tem mais jeito, esqueça. E o Senhor está dizendo nesta noite, sou eu que restauro, sou eu que dou oportunidade, sou eu que levanto, sou eu que te ergo nesta noite. Deus está falando com você nesta noite. Talvez você ouviu uma palavra de alguém que desanimou o seu coração. E você, depois que ouviu essa palavra, você pensou, para mim acabou. Para mim não tem mais jeito. Mas os céus estão falando aqui nesta noite, tem jeito sim. Tem um novo de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Tem um novo de Deus aqui para a tua vida nesta noite. E eu já quero fechar aqui a mensagem. A hora já não nos espera mais. Aí em nosso meio alguém que ainda não é evangélico.
Eu quero só conhecer você, que ainda não é evangélico. Temos 2 pessoas aqui. Tem mais alguém lá fora que ainda não é evangélico? Tem outro ali, 3 pessoas. Tem outro lá fora, 4. Eu posso orar por vocês? Vocês podem vir aqui? Vem aqui para orar. Você que ainda não é evangélico. Glória a Deus. Você ainda não é evangélico? Parece que já é. Com essa presença, com essa alegria, só por um espaço de tempo que você vai ficar. Deus, Ele tem coisas grandes para a tua vida. Deus, Ele tem coisas grandes para a sua vida. Também ainda não é evangélico? Só pessoas que parecem que já é, pastor. Interessante. Olhar para vocês aqui é dizer assim, vocês são ovelhas do pastor Peter. Com um semblante desse, com uma alegria dessa, eu não sei o que vocês estão esperando. Talvez essa seja a noite da aliança. Deus, Ele fez uma aliança com Abraão. Depois da aliança feita com Abraão, Deus, Ele mudou o seu nome de Abrão para Abraão. E Deus, Ele quer fazer uma aliança com vocês nesta noite. Jesus Cristo está assim de braços abertos, dizendo: filhinho, eu marquei esta noite para falar contigo. Filhinho, eu marquei esta noite. Filhinha, eu marquei esta noite para falar contigo. E eu quero perguntar ao meu amado: quer entregar hoje para Jesus a sua vida? Os céus estão de portas abertas, só esperando o teu sim. Os céus estão em prontidão. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. Pelos olhos da fé eu já posso ver os anjos se movimentando, dizendo: como é seu nome? Edinho. Eu vejo com os olhos da fé os anjos já de prontidão. Edinho vai se entregar hoje. Hoje é o dia da salvação de Edinho. Edinho, que é Jesus hoje. É Jesus que apronta. Se depender da gente se aprontar, a gente nunca vai se aprontar. Porque o homem, ele nunca vai estar pronto. Quando é que o homem vai estar pronto para Jesus? Nunca. É Jesus quem apronta. A palavra do Senhor nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Ele quem apronta. É Ele quem apronta. Quer Jesus hoje? Quer Jesus hoje? Quer se entregar por inteiro para Ele? Assim como Deus, Ele teve uma chamada na vida de Abraão.